Quando a gente pensa que nós temos um grande número da população envelhecendo, e 70 anos é um marco muito crucial. Antes era 60, agora é 70 anos. O que acontece com o ser humano? O ser humano tem uma ânsia de pertencimento. E quando se chega aos 70 anos, quando a gente pensa numa sociedade, existe um momento de exclusão do idoso muito sério que nós devemos pensar. Então, por que o índice de suicídio? 2 eixos centrais, que é essa ânsia de pertencimento, a ânsia de incluir em uma sociedade, né, com essa idade, e a outra questão são perdas. Imagine uma pessoa com 70 anos, a quantidade de perdas que veio acontecendo ao longo da vida. Começa pelas perdas do próprio corpo, a memória, os órgãos vão entrando em um certo definhamento, e isso gera momentos de depressão, demências, que gera angústia, né? E muita ansiedade nessa fase da vida. A própria sociedade, a própria família precisa se alertar a tudo isso, né? A pessoa com 70 anos, ela costuma dizer assim: eu tenho mais passado do que futuro. E quando ela se vê com proximidade à morte, ela gera também uma angústia. Então, já que estou perto da morte, então qual sentido tem a vida? Ela começa a refletir sobre o sentido da vida. A prevenção é o trunfo de qualquer época da vida e para o envelhecimento principalmente. Então, prevenir o suicídio no envelhecimento é buscar sentido à vida. Fazer um planejamento financeiro para o envelhecimento faz a diferença. Busque relações, vínculos saudáveis. Ter amigos no envelhecimento é uma fonte muito grande, os netos, a própria família. Procure deixar um legado, porque a morte vai chegar inevitavelmente, então não precisa você buscar a morte. Se você sabe que depois que você vai embora, você deixou uma história, isso dá sentido à vida e não faz sentido a busca da própria morte como o suicídio. Busque evitar emoções tóxicas, nocivas. Tem gente que envelhece com tanta angústia, com tanto rancor. Limpa isso ao longo da vida para um envelhecimento saudável e prevenção do suicídio. Um outro aspecto fundamental é cuidar do corpo, gente. Isso é basal em todas as idades. Se ao longo da vida você vem cuidando do corpo, desde tomar uma água para cuidar do seu rim no envelhecimento, cuidar da sua coluna, da sua postura, atividade física, alimentação saudável, faz com que no próprio envelhecimento você tenha um sentido, vigor, vitalidade, e isso a vida fica um pouco mais alegre, e aí é uma forma preventiva. A família pode ter um papel fundamental. Primeiro, fique atento e alerta aos sinais. A pessoa, quando ela envelhece, ela vai sinalizando. Às vezes ela fica mais calada, mais triste. Então, primeiro passo, família, fiquem alerta aos sinais. Como é que o seu idoso, né, seu avô, seu pai, está envelhecendo. Outro ponto, escute. Eu acho que a escuta é fundamental. As gerações mais jovens têm muita preguiça de escutar o idoso. Eles adoram contar histórias. Escute as histórias do idoso. Dê um lugar na família, eles precisam pertencer. Propicie momentos de prazer saudável. E esse é um outro aspecto que é um alerta para as famílias. Mantenha a hierarquia. Não é porque a pessoa envelheceu, ela se tornou uma criança, ela precisa se sentir importante e respeitada como quem veio antes nessa família. Então isso é fundamental, família. Políticas públicas têm que pensar em envelhecimento. Graças a Deus eu acho que tem se pensado um pouco mais, mas ainda falta. Por exemplo, as empresas a nível de sociedade precisam pensar num plano de aposentadoria. Muitas empresas têm, algumas não têm ainda. Então preparar essa pessoa para o envelhecimento com plano de aposentadoria é um aspecto que a sociedade pode estar atenta. O próprio ambiente físico precisa ser receptivo à pessoa idosa. Prevenção é a chave de tudo. E se prevenir para o envelhecimento saudável, gente, em qualquer idade. Pense você que tem 20 anos, você deve pensar no seu envelhecimento. Então pense de forma preventiva no envelhecimento saudável, automaticamente nós vamos prevenir o suicídio na pessoa idosa.